Sejam muito bem-vindos a mais uma Pílulas Prospera. E se eu fosse você, eu fico até o final desse vídeo, porque hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo, que é: como começar a investir, Jo? É sobre isso que a gente vai falar. E lembrando que nós estamos no mês de novembro e dezembro passando por um quadro completamente especial e extraordinário aqui nesse canal do Construindo Juntos, que é aquele quadro onde eu respondo essa pergunta por 5 minutos, tá? Mais rapidinho, porque eu sei que a vida tá corrida, eu sei que tá difícil responder até o WhatsApp, mas isso não é desculpa, é por isso que eu mudei aqui até o formato de te ensinar. Eu não só tô te ensinando, mas eu tô te ensinando numa velocidade muito mais rápida. Então assim, ó, você bota meu nome nas suas orações, porque você tem que aí tá me ajudando também, viu? É isso aí, hein? Vamos lá. Ó, cronômetro ligado. E sabe que muitas pessoas perguntam: Jo, você treina para falar? Não, eu não treino. No início, quando eu comecei, eu treinava mais. É isso que vai levar o vídeo a ficar uns 10 minutinhos, né? Porque a gente tem que ter a resenha de início. Mas não, no início eu treinava. Eu até passei com uma moça que foi cliente minha uma época, a Duda, e a Duda falou: Jo, você tem que treinar antes de falar. Mas posso falar? A Duda pegava no meu pé porque eu falava: Duda, eu não gosto. Eu não gosto de treinar a fala. Sacou? Não, não gosto. Não, eu cheguei e eu vou falar pra você como se fosse uma cliente minha que vai falar como começar a investir. Vamos lá. Eu sei que parece clichê eu falar isso, porque eu sou a rainha da organização financeira e eu pego no seu pé diariamente, se você está me acompanhando no Instagram, sobre organização financeira. Mas não tem como eu não falar da organização. Outro dia a Carmen falou: Jo, meu sonho é investir. Como que eu começo? Eu quero todo mês estar lá no final do mês vendo que pelo menos R$ 1.000 eu estou guardando. Como que eu chego nisso? O primeiro passo é a organização financeira, porque a partir disso a gente vai conseguir definir uma estratégia para você chegar lá. E como que é definir essa estratégia? Ou seja, como que eu começo a guardar dinheiro? Precisa sobrar. A conta precisa fechar e precisa fechar com folga. Então, é você de fato abrindo mão dos seus luxos diários. É claro que para muitas famílias e pessoas, muitas vezes o custo de vida dela, ele tá tão assim elevado no sentido alavancado. Existe essa palavra alavancada no mercado financeiro, que é quando você está investindo em algo, mas você está alavancado em termos de risco. Obviamente, o seu ganho pode ser muito maior se essa ação der certa, mas você está alavancado, assim como a sua queda, ela pode ser muito veloz também. Então, as pessoas, geralmente, elas estão muito alavancadas no padrão de vida delas. Elas começaram a ganhar um pouquinho mais e elas já subiram o padrão. E você se manter nessa nova frequência no padrão de vida. Então, por exemplo, eu tenho uma renda variável. Aí teve um mês que eu ganhei R$ 100.000. Eu já acho que todo mês eu vou ter R$ 100.000. Então, no primeiro mês, você teve R$ 100.000, você subiu o seu aluguel, você fala: não, mas eu subindo tudo isso, eu ainda vou conseguir guardar. Só que as coisas não são variáveis. A gente precisa fazer com que o direcionamento do seu investimento, ele seja tão confortável como talvez não seja confortável, mas ele seja tão prioridade como é pagar o seu aluguel, como é pagar sua conta de energia. Eu atendo pessoas que sim, elas estão assim endividadas, mas se tem uma coisa que elas não deixam de pagar é a conta de luz. Ou até mesmo às vezes conta de telefone. Elas deixam de pagar banco, deixam de pagar cartão de crédito, mas elas não deixam de pagar o aluguel e nem a conta de luz. Ou seja, a energia, aonde a gente mora, sempre vai ser uma prioridade. A escola das crianças, geralmente é o que os pais de fato priorizam. Agora, a gente não pode subir o seu padrão, subir o seu custo de vida mais estrutural. Então, obviamente, aí a gente tem que trabalhar. Mas o primeiro passo, se você está me perguntando hoje: Jo, por onde eu começo a olhar para eu começar a guardar dinheiro? Eu começaria olhando para os seus luxos, para esse variável que nunca é variável.
Se eu for abrir o seu cartão de crédito, todo o variável, por que na educação financeira as pessoas chamam custo fixo e custo variável? Porque o custo fixo geralmente não existe oscilação de valor mês a mês. Agora, o variável existe. Só que é isso que eu quero quebrar essa crença, porque a gente consegue entender quanto que custa o seu variável. Na verdade, você não pode deixar com que o variável seja variável. Tá fazendo sentido essa conversa? Mas é esse o segredo, entende? A gente tem que estabelecer um valor para o seu variável. Ou seja, é a mesma coisa do cartão de crédito. Enquanto você ser passivo com relação à fatura do seu cartão de crédito, você nunca vai conseguir guardar, porque sempre vai subir. Então, esse é o ponto. Esteja no controle do seu variável da mesma forma que você está no controle do fixo. Uma vez que a gente, entende construir o meu orçamento e estou no controle do meu variável, não tem como não sobrar. O que vai depender agora? O seu comportamento, o seu posicionamento, a sua disciplina, o seu foco. Por isso que eu falo, aqui no Prospera, nós temos 6 pilares. Foco, organização, estratégia e planejamento. Talvez esses 3 primeiros pilares você também encontre em outras consultorias. Não tão assim, Master, Blaster, Ultra, Mega, Power, Cool, que nem aqui, tá? Mas ok, pode me convencer. Agora, praticidade, foco e disciplina, você não vai encontrar em nenhum lugar. E é isso que vai definir como você vai começar a investir, porque você precisa estar tão focado quanto você está num projeto casamento, num projeto verão, num projeto quer engravidar. Você está mesmo disposto hoje a abrir mão de tudo? Se fosse a sua vida no jogo, você hoje com certeza conseguiria guardar. Então, o primeiro passo começa com a organização financeira. Começa estando no controle do seu variável, se posicionando, mudando o seu comportamento. Assim que você vai começar a investir. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha. Quero todo mundo compartilhando. A gente já passou aqui do tempo, tá? Por isso que eu parei. Mas acho que ficou claro. Quero todo mundo compartilhando aqui o vídeo com os amigos, porque é isso. Você precisa estar num ambiente que te ajude a investir. Se você vai ficar saindo só com amiguinhos que só gastam e não estão nem aí pra vida e que não tem responsabilidade, não vai ficar fácil mesmo. Por que pra mim é mais fácil? Hoje no café da manhã eu tava com o Leandro, a gente tava pensando no que a gente vai comer no final de semana. Planejamento, gente. Eu não chego no sábado e falo, o que eu vou fazer? Não. Tipo, a gente gosta de ter pelo menos um rumo, um direcionamento. E a gente falou, será que a gente pede aqueles wraps? Puta, R$500, né? Que eu gosto de pedir folha de pão. Cara, é caro, né? Deixa pro mês que vem. É isso. Você entende? Esteja com pessoas que te coloquem na rota. É por isso que, se você ainda não está, entre no programa Prospera. Vai ser um prazer não só te atender, mas ver você investindo, ver você crescendo e multiplicando o seu patrimônio. Porque aqui, o cool aqui do nosso programa e da comunidade que eu tô criando, não é só ter a Hermé. Ter a Hermé é legal. Agora, o legal mesmo é ver o dinheiro lá no aplicativo. Beijo.